Meus amados irmãos e irmãs, bom dia. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ainda, por favor, vamos ler Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez em Tua santa e doce presença. Pedimos a Ti que venha de maneira gloriosa se revelar a nós, que Tu possas mais uma vez, Senhor, abrir os Teus céus sobre este lugar, que Tu possas derramar sobre nós a Tua palavra, que o Senhor venha falar à Tua igreja, Senhor, que a Tua palavra possa nos conduzir de maneira reverente à Tua mesa, para comermos e bebermos de Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda mais uma vez a contemplar as belezas, as glórias de Cristo nesses textos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero lhes mostrar algo muito especial aqui nesses textos que nós lemos. A princípio, vamos deixar de lado esses textos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, e vamos nos deter aqui nesses textos de Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Segundo a cronologia da crucificação, nosso Senhor, Ele proferiu 7 palavras lá na cruz. E esta é a 4ª palavra. E o tema dessa mensagem é a presença de Deus na cruz do Calvário. Porque nesse texto, se nós lermos, especialmente a última frase, onde o nosso Senhor Jesus, Ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Martinho Lutero, quando ele abordou este versículo, ele concluiu com uma frase assim: Deus desamparado pelo próprio Deus. Deus desamparado pelo próprio Deus. Aqui nós vemos que pela primeira vez o nosso Senhor, Ele sentiu a ausência da face do Pai. Se você estuda toda a vida do nosso Senhor Jesus e o seu íntimo relacionamento com o Pai, nós podemos concluir que o Senhor Jesus, o eterno, amado Filho de Deus, Ele sempre teve sobre si a face do seu Pai. Ele sempre foi eternamente amado pelo seu Pai. Quando Ele encarnou e desceu a essa terra, nós podemos ver isso
de maneira muito clara no Evangelho de João, especialmente no capítulo 1, os versículos 14 e 18. No versículo 14, diz que o nosso Senhor Jesus, ele tabernaculou entre nós. Ele veio e trouxe a realidade do templo celeste para a vida na terra, cheio de graça e de verdade. Aí ele segue dizendo: e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Versículo 18 vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho eterno de Deus, o santo e amado unigênito divino, foi quem nos revelou. O Filho eterno que habita no seio do Pai. Essa frase, seio do Pai, descreve o ponto mais elevado da intimidade que havia entre o Pai e o Filho. Porque eles eram íntimos, sempre, eternamente íntimos. Se você segue estudando a partir do capítulo 1 do Evangelho de João, procurando ver o relacionamento de Cristo, do Filho, com o Pai, você vai se deparar com frases que demonstram o quanto havia entre eles um relacionamento profundo, de afeto, de amor, de cuidado, de proteção, onde cada um tributava ao outro a honra, a glória, o reconhecimento, a majestade, seu amor. Podemos dizer assim que o relacionamento entre o pai e o filho era como uma cachoeira, podemos dizer assim, uma cachoeira cujo fluxo do rio, o fluxo das águas torrenciais, elas iam em duas direções, elas partiam de um e voltavam para o outro. Este é o quadro do derramar de amor que havia entre o pai e o filho. A ponto do nosso Senhor Jesus dizer em João 10, eu e o Pai somos um. O que quer dizer isso? Uma vida inseparável. Havia neles, havia entre eles uma vida inseparável. Agora, meus irmãos e irmãs, capturem todas essas verdades. Porque quando você chega aqui na cruz e você vê esse lamento do Senhor, Ele exclamando: Deus meu, por que me desamparastes? Essa talvez, irmãos, tenha sido uma das frases mais profundas ditas pelo nosso Senhor. Entender este desamparo, entender o que realmente estava acontecendo naquela cruz, nos leva a penetrar na realidade mais profunda do seu mistério. Vamos observar cada particularidade, porque se você observar, aqui no versículo 45, diz que desde a hora sexta até a hora nona, isto é, do meio-dia até as 3 da tarde, houve uma escuridão na terra. Uma escuridão misteriosa. Houve alguns chamam de um eclipse. Eu não ousaria dizer um eclipse, mas também não vou discordar de quem pense assim. Mas eu imagino que aqui o pai, vendo o seu filho naquela cruz esmagado, ele trouxe o mínimo de alento possível. Ele impediu que o sol o castigasse mais do que ele já estava sendo esmagado. É como se ele escondesse, colocasse a sua mão para proteger o seu filho de mais uma dor. Talvez a sua presença pudesse ali guardar o seu filho, mas é apenas uma posição pessoal. Não tenho base nenhuma doutrinária para dizer isso. Mas também não encontro na Bíblia outras explicações. Por que houve trevas? Por que podemos assim chamar, houve esse eclipse? Quem foi que colocou suas mãos ali, impedindo o calor do sol sobre aquele que estava esmagado na cruz? Mas não é só isso, existem mistérios mais profundos que nós temos que examinar. Veja bem,
ele diz assim: Deus meu, por quê? Nosso Senhor nunca havia dito isso, sabia? Se você ler todos os seus ensinos, se você se deparar com todos os acontecimentos da vida do nosso Senhor enquanto esteve aqui na terra, tudo que foi escrito, ele nunca disse por quê. Esse foi o único porquê que ele pronunciou. Foi a primeira, única e última vez. Por quê? Ele estava debaixo de uma terrível agonia. Eu digo para vocês, não existe agonia que possa esmagar a alma mais do que o silêncio. Esse porquê toca nesse silêncio misterioso divino. Por quê? Essa pergunta do nosso Senhor, que o esmagava, ela tinha como alvo o silêncio do Pai. Não há experiência na vida mais terrível do que o mistério do silêncio. As horas de isolamento e tristeza, quando não há presença, não há voz, não há esperança, não há explicação. É nessas horas que a nossa alma grita: por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que tem que ser dessa forma? E o nosso Senhor, ele exclama: por que me desamparastes? O Pai nunca o havia desamparado. Aquela solidão que ele sentia naquele momento, talvez tenha sido para ele uma das mais terríveis dor que ele pôde experimentar. Esse porquê nos revela um detalhe muito importante. Revela a profundidade da obra expiatória do nosso Senhor Jesus. Se o nosso Senhor, Ele mesmo, sendo Deus com Deus e também homem, se Ele mesmo fez essa pergunta, eu não me atrevo a imaginar que eu consiga dar resposta satisfatória a esse por que me desamparaste. Mas entendo que compreender este mistério da cruz me dá liberdade e também temor de penetrar no significado mais profundo daquilo que é a sua realidade quanto à nossa condição, quanto àquilo que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Eu creio que nós podemos encontrar uma explicação no Salmo de número 22, da onde o nosso Senhor extraiu esta frase. Versículos 1 a 3 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Agora, olha o versículo 3, contudo, tu és santo. Essa é a resposta, tu és santo. Porque se você toma essa frase, tu és santo, eu clamo a ti e não me responde, Deus meu, por que me desamparastes? Tu és santo, contudo, tu estás entronizado. E se você for lendo, ele diz, entre os louvores de Israel. Agora olha o versículo 6, mas eu sou verme, opróbrio dos homens. Essa palavra verme, ela vem de uma palavra muito interessante, é a descrição de uma lagarta, e o nome dela é Coquis ilicis, da onde se extraía a tintura vermelha. Aí diz, eu sou um verme. Aonde isso nos leva, irmãos? Tu és santo, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O santo, agora, ele contempla aquela cruz, e o que ele vê ali? Ele vê todos os nossos pecados em seu Filho.
Foi nessa hora, irmãos, que a dor excruciante esmagou o nosso Senhor. Mas vamos avançar. Aqui está, era a santidade de Deus se afastando dos nossos pecados. Escute isso. Era a santidade de Deus se afastando dos nossos pecados. Deixe-me colocar 2 textos para vocês aqui. O primeiro, Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deixe-me adicionar um outro texto aqui, Isaías capítulo 53 e o versículo 6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Aí agora observe, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vocês conseguem entender, irmãos? Vocês conseguem perceber agora? Sobre ele caiu a iniquidade de todos nós. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todas as nossas maldições estavam sobre ele. Agora você vê o que o salmista diz: tu és santo, tu estás entronizado, no meio dos louvores tu habitas. Mas quem está lá na cruz? Aquele que não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado no nosso lugar. Vamos para uma outra frase que vai abrindo o mistério da expiação para nós. Me desamparastes. Podemos colocar aqui entre parênteses: tu, ó Pai, me desamparastes. Porque tu, ó Pai, me desamparastes. Encontrar-se abandonado não era uma experiência para o nosso Senhor. Ele nunca experimentou o que era abandono. Ele nunca havia experimentado o silêncio do Pai, porque ele era o filho que habitava o seio do Pai. Em João 17 ele diz: aonde eu estou, vocês não podem ir agora. Aonde que o nosso Senhor estava? João 1,18 responde: o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem nos revelou, ou quem o revelou. Toda a revelação de Deus nos é transmitida de maneira mais íntima na pessoa do nosso Senhor Jesus. É nele que se concentra toda a revelação de Deus. E por quê, irmãos? Porque ele habitava o seio do Pai. Ele vivia no lugar mais profundo da experiência. Ali ele estava. Agora, irmãos, ele experimenta o abandono, desamparado. Os seus discípulos o abandonaram. Podemos colocar assim: os seus próprios irmãos, lá em João capítulo 7, João capítulo 7, versículo 5, diz que os seus irmãos não criam nele e não o seguiram. Seus irmãos, João 7, versículo 5. Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 29, vai dizer que os seus concidadãos, seus conterrâneos de Nazaré tentaram matá-lo. Em João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. Em João capítulo 6 e o versículo 66, diz que muitos dos seus discípulos o haviam deixado. Muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Em Mateus capítulo 26, o versículo 47, diz que Judas, o seu discípulo, aquele que era o tesoureiro da sua missão, o traiu. Em Lucas capítulo 22, vai dizer para nós que Pedro o negou. E Marcos, o capítulo 14, o versículo 50, diz que os seus discípulos todos os deixaram e fugiram. Você vê, irmãos, quanta decepção.
Mas nesse grito, Deus meu, por que me desamparastes? É como se ele estivesse dizendo, eu consigo entender porque os meus discípulos me abandonaram. Eu consigo suportar ser traído. Eu consigo entender porque Pedro me negou. Eu consigo suportar que os meus concidadãos, os meus conterrâneos de Nazaré quisessem me matar. Mas eu não consigo entender, porque tu, ó Pai, me abandonastes. Consegue capturar a força de tudo isso, dessa frase? Abandonastes. Será que nós conseguimos penetrar e avaliar a profundidade desta palavra, abandonastes, na experiência do nosso Senhor? O Filho de Deus, o inculpável e amado Filho de Deus, abandonado pelo Deus, o Deus Pai. Como nós vamos entender isso? Eles mantinham uma comunhão que nada podia quebrar essa comunhão, nada poderia afastá-los dessa comunhão, mas houve algo que os afastou. O quê? Pense sobre isso. O que foi que afastou o Pai e o Filho daquela comunhão? Pense. O nosso pecado. O seu pecado. Foi o seu pecado que fez com que o Pai o abandonasse. Foram os seus pecados, os meus pecados, que fez que um dia aquela comunhão, de alguma forma e por algum momento, ela tivesse aquela trágica experiência, a ponto do filho dizer, por que me abandonastes? Sentir sozinho naquela cruz, foram os nossos pecados, foram as nossas iniquidades, como diz aqui, Gálatas 3,13, foram as nossas maldições. Como diz Isaías 53,6, as nossas iniquidades. Ora, como você vai explicar isso? Como você vai ter a ousadia de dizer assim, foi o inexplicável amor de Deus que o dispôs a sofrer de tal maneira por mim? É fácil dizer isso, irmãos? Nós seríamos os mais levianos dos homens, se nós disséssemos isso de qualquer maneira. Mas de fato sim foi. Foi o inexplicável amor do Pai por nós, que dispôs seu Filho a sofrer tal abandono naquela cruz. Olha essa expressãozinha, Deus meu, porque olha esse mizinho aí, há um profundo pesar nessa pequenininha palavra dentro deste contexto. Nós podemos dizer assim, nessa palavra de 2 letras, concentra todo o mistério da cruz. Impressionante, irmãos. Uma palavrinha com 2 letras, concentra todo o mistério da cruz. Irmãos, não haveria nenhum mistério se Deus nos abandonasse. Não haveria nenhum mistério se Deus nos condenasse. Mas você pode imaginar a profundidade do mistério, Deus abandonar o seu Filho. Ele que nunca pecou, que nunca o entristeceu, que sempre foi obediente. Este é o grande mistério. Mas por que Deus abandonou o seu Filho lá na cruz? Um filho que nunca o entristeceu, o negou, o traiu, o desobedeceu. Há somente uma explicação. É porque Ele estava assumindo o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Ele estava sendo abandonado para que nós fôssemos reconciliados. Eu vou repetir isso, irmãos. Ele sofreu todo o desamparo, todo o abandono na cruz, para que você não fosse desamparado no inferno. Ele foi abandonado ali, por um momento, ele não sentiu mais a face do Pai, para que eu e você não viéssemos um dia suportar, irmãos, viver no inferno, sem nunca
ter a face de Deus sobre nós. Ele perdeu a face do Pai por algum momento para que nós pudéssemos ganhá-la por toda a eternidade. Mas aonde estava Deus? Será que Deus o abandonou mesmo completamente? Por um lado nós podemos dizer, sim, o Pai o abandonou. Como vimos no Salmo de número 22, versículos 1 a 3. O santo e o pecador. Agora observe que coisa linda, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19. A partir do versículo 16 diz: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus. Ele próprio carregou sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Segundo alguns estudiosos, geralmente o do meio era o pior. Quando eles condenavam as pessoas, aquele que estava no meio era considerado o pior dos três. E tinha, irmãos, que ser esse quadro dessa forma. Como nós vamos entender isso, irmãos, se não for com a ajuda do Espírito Santo e com santo temor no nosso coração? Por que o nosso Senhor foi esmagado daquela forma, foi humilhado daquela forma? Por isso você lê 1 Coríntios 11, você vê Paulo dizendo de comer o pão indignamente. Quão sério é isso? Quão terrível é isso? Quantas consequências vêm sobre a nossa vida quando nós comemos e não discernimos o corpo? Quando comemos sem discernir, quando comemos de maneira indigna. O que significa isso? Quando nós não conhecemos a realidade da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Quando comemos de maneira ritualística. Quando comemos de forma religiosa. Isso é muito grave, isso é muito sério. Aí diz, versículo 19, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva, Rei dos Judeus, e sim, que ele disse, sou eu o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Irmãos, o que nós vamos entender com isso agora, concluindo esta palavra? A grande pergunta é, onde Deus estava na cruz? Para o Filho, ele estava ali só e desamparado. Para ele, o Pai não estava ali. Mas aí nós descobrimos algo extremamente espantoso. Quando você estuda o Novo Testamento hebraico, me perdoe, quando você estuda o Velho Testamento em hebraico, você vai descobrir que mais de 6.800 vezes aparece o nome de Deus na forma de um tetragrama. E quando você estuda esse tetragrama, que são 4 letras, Y, H, W, V e H. Se você estuda essas 4 letras, Yud, Rei, Vav e Rei, são as letras em hebraico, para Y, para o H, W ou V e o H. É claro que o hebraico se escreve de trás para frente. Então, quando você estuda o Velho Testamento, você percebe que não há outro nome que apareça mais no texto hebraico original do que essas 4 letras. E havia uma abreviação para ela, que era Yah, porque eles não tinham como pronunciar um som perfeito, porque não tinha vogais, apenas consoantes. Eles chamavam o nome pronunciável de Deus. Quando
Os 70 escribas, por volta do ano 325 a.C., na cidade de Alexandria, eles foram fazer uma versão do Velho Testamento em hebraico para o grego, uma versão famosíssima, conhecida como Septuaginta. Todas as vezes que eles iriam escrever o nome de Deus no tetragrama, conforme esse tetragrama, eles tinham que trocar a tinta, eles tinham que trocar tudo, inclusive se lavar, trocar suas vestes. Tamanha reverência eles prestavam a essas 4 palavras. Era o nome pronunciável de Deus. Para eles, esse nome tinha personalidade. Para eles, esse nome, mesmo impronunciável, concentrava revelação, tinha significado, tinha peso. Por isso que quando os judeus olharam ali e viram Jesus Nazareno, rei dos judeus, e se você prestar atenção, você vai ver que tem um acróstico ali, nas letras iniciais, que é o tetragrama. Isso era espantoso. De maneira que quando os judeus viram aquilo ali, aquelas 4 letras iniciais dessa frase, Jesus Nazareno, rei dos judeus, porque, assim como no espanhol e outras línguas, algumas letras, elas mudam o som. Por exemplo, em espanhol, V tem o som de B. O Y tem o som do J. Assim também no hebraico. O Y é o J. Daí vem a palavra, o nome Jeová. Jeová. Vem desse tetragrama. Jeová. Outros adicionaram Adonai. Mas aqui, da onde vem a palavra Jeová. Isso é extremamente maravilhoso. Eu fico assombrado, irmãos, quando eu leio Atos 9 e vejo Paulo caído, falando em hebraico com Cristo. Diz que ele falou em hebraico. Sabe o que ele falou? Ele perguntou a você: quem és tu, ó Jeová? Esse foi o nome que ele usou. Porque eles falavam em hebraico: quem és tu, ó Jeová? Então, irmãos, você vai ver que este nome sagrado estava lá na cruz. Deus colocou a sua assinatura ali, porque ele estava presente. Agora, Paulo vai dizer isso para nós, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Deus estava em Cristo. Ele estava em seu Filho, nos reconciliando. Para o Filho, ele estava desamparado, mas para nós não havia nenhum desamparo, porque Deus não nos desamparou. Ele estava em seu Filho por nós. Não foi Pilatos que o entregou à morte, não foram os judeus que entregaram a Pilatos para ser crucificado, foi o Pai que o entregou, para que o Pai mesmo nos recebesse como triunfo dessa morte, como a grande vitória da morte de Cristo. Não é que os nossos pecados foram perdoados, de fato foram perdoados, mas o grande triunfo dessa morte é que agora nós fomos reconciliados com Deus, que nós saímos de uma posição de criatura para filhos, de mortos condenados ao inferno para filhos redimidos e resgatados. Então você pode imaginar que mistério é esse, a grandeza de tudo isso. Ele desamparado, ele abandonado, nós não, irmãos, nós acolhidos, nós reconciliados. Agora você vê que coisa linda, porque quando você olha para esse acróstico, você vai ver ali o nome de Deus. No Salmo 68, versículo 4, diz assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores ao seu nome. Você só vai ver isso nas versões corrigidas, algumas outras versões, tradução brasileira, aquilo que alguns gostam de chamar as melhores versões, mais próximos do original. Então está assim: louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, ou Iá, que é uma abreviatura do tetragrama. Iá, ou de onde vem
Yahvé, Yahweh. Aí diz assim, seu nome é Já, exultai diante dele. Se você estudar a palavra aleluia, aleluia, a gente fala isso corriqueiramente, sem saber o que significa. No livro de Salmos, essa expressão ocorre 22 vezes. E sabe o que significa a tradução dela no hebraico? Louvai a Já. Aleluia. Louvai a Já. Porque Já é a abreviação do tetragrama. E qual a importância desse nome, irmãos? Ou qual a importância de um nome na Bíblia? Porque o nome é a representação da pessoa. Nome é a reivindicação de si mesmo. Então, o que quer dizer o nome de Deus naquela cruz? Se você pega ali aquela frase, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se você faz a transliteração, diz conforme foi escrito em grego e também em hebraico, aí você vai ver perfeitamente que as iniciais de cada uma dessas palavras são as letras do tetragrama. Então lembra que ele escreveu aqui em hebraico, em latim e em grego. Quando você vai traduzir no hebraico, aí você vai ficar mais impressionado ainda. As primeiras iniciais de cada uma dessas palavras são as letras do tetragrama. Deus colocou a sua assinatura na cruz, porque Ele estava reivindicando aquele sacrifício para si mesmo. Impressionante, irmãos. Por isso nós temos que dizer aleluia. Por isso que nós temos que adorar, irmãos. Que aquele quadro tão terrível de angústia que o Filho passou, para nós é glória. A sua dor para nós a vitória. A sua tristeza para nós é alegria. A sua morte é vida. A sua condenação foi a nossa justificação. Consegue ver isso? Você consegue ver isso? Ele foi condenado para que nós fôssemos justificados. Ele foi abandonado para que nós fôssemos reconciliados. Ele entrou na morte para que nós recebêssemos a vida. Ele perdeu a face de Deus para que nós pudéssemos ganhá-la para toda a eternidade. Aleluias. Que nós venhamos cantar louvores ao nosso bendito Deus nesta manhã. E que o Senhor possa se revelar de maneira poderosa a todos nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado pela tua santa, doce e rica palavra. Obrigado, Senhor, por nos permitir olhar mais uma vez para aquela cruz. Obrigado, Senhor, porque a mensagem da cruz, ela é tão profunda. Senhor, existem tantas verdades ali, tantos textos que vão nos mostrar, Senhor, a profunda obra do Teu Filho, o mistério da expiação, algo que nós não temos condições por nós mesmos de penetrar. Há tantos textos, Senhor, que nos levam a degraus elevados da Tua cruz, Senhor. Aquela cruz na qual o Senhor morreu por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor, cantando o Teu perdão, cantando a Tua vitória, cantando a Tua obra. Nos dê um coração reverente nesta manhã, ó Espírito Santo. Nos livra de sermos levianos na reunião do Teu povo, Senhor. Nos livra de sermos religiosos, que haja ritualismo na nossa consciência. Senhor, dá-nos uma consciência purificada pelo Teu sangue, Senhor, para que nós possamos entrar por este vivo, santo caminho que o Senhor nos abriu e poder Te adorar em Teu trono, onde Tu estás como nosso sumo sacerdote. Queremos Te adorar mais uma vez, Senhor. Queremos comer e beber de Ti mais uma vez. No grande nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.